Olá pessoal, bem-vindos à disciplina Natureza da Informação. Essa é a segunda parte do tópico 8, a semiótica e a sociedade da informação. Nessa segunda parte, nós iremos ver a semiótica peirciana. Como vimos na primeira parte, o Peirce foi um filósofo que fez importantes contribuições à semiótica, e o motivo pela qual nós iremos estudar a parte de semiótica peirciana com mais detalhes. Antes de avançarmos na discussão da semiótica, vamos analisar primeiro a questão das categorias. Os filósofos usam a classificação em categorias para realçar semelhanças e diferenças importantes. Então, a ideia original dos filósofos é criar essas categorias para poder discutir um determinado assunto de uma forma mais clara, mais precisa, para poder organizar a forma de pensar, a forma de raciocinar. Tá? Um outro objetivo é criar um vocabulário comum para poder realizar essas discussões. Então, uma categorias mais famosas, conhecidas, né, e foi criado pelo Aristóteles, são as categorias de causalidade. Né? Então, o que causa alguma coisa. Então, ele classificou em categorias: uma causa material, uma causa formal, né? A questão da eficiência dessa causa, né? O efeito final dessa causa. Todos os aspectos em relação à causa, ele primeiro tentou classificar, né, todas as possibilidades possíveis. A gente chama isso de categorias de causalidades do Aristóteles. E tem outras propostas, portanto, dependendo do assunto em discussão, dependendo do tema em análise, filósofos acrescentaram outras subdivisões e outras categorizações. No caso do Peirce, ele criou algumas categorias fenomenológicas para poder iniciar a discussão sobre a semiótica. Bom, o Peirce então criou essas três categorias basicamente, né, para começar o estudo sobre a semiótica. Tá? São categorias de pensamento. A gente vai entrar numa discussão um pouquinho mais abstrata, mas a gente não pode esquecer que a semiótica é a área que estuda o efeito do signo, né, no pensamento, né, o efeito disso no pensamento humano. Portanto, é inevitável que a gente entre numa discussão bem mais abstrata do que o normal. Tá? Então, a discussão do Peirce, no caso, ele começou tentando imaginar como é que é organizado o pensamento dentro da nossa mente. Tá? Então ele criou esses fenômenos, essas categorias fenomenológicas, justamente para tentar dar uma ideia, né, ou dar uma organização nas abstrações que ocorrem na nossa mente. O Peirce então propôs essas três categorias, né, como aquilo que tudo que surge na mente, né, ele faz aparece, né, a partir dessas três categorias separadas por ele chamou de valência, né, com a classificação universal de ideias e concepções através das suas valências. Então temos uma primeiridade, uma secundidade e uma terceiridade. A primeiridade tem a ver com uma concepção inicial das coisas, né? É uma ideia que existe por si mesma. Tá? Então tem diversas definições em relação à primeiridade, mas na sua essência é uma ideia, uma concepção por si mesma. Então, uma primeira impressão, uma sensação imediata, predominante nas ideias de novidade, criação, liberdade, originalidade. Né? Então é tudo aquilo que assim como tudo aquilo que ele assim por si mesmo, né? Ou seja, um primeiro e que independe, a sua existência independe de um segundo ou terceiro. Tá? Vamos começar então com um exemplo mais fácil, né? Um elemento, por exemplo, a propriedade ou qualidade de azul. Então a ideia ou abstrata de azul seria uma primeiridade, porque o azul não depende de nenhum outro elemento, é um conceito que independe de qualquer outro conceito. Né? É uma ideia original, é uma sensação associada a uma sensação, ou seja, vem em captar uma sensação, né,
primária. Tá? Então, essa qualidade do azul seria uma primeiridade. A secundidade ele tem já duas valências. Tá? Então, é tudo aquilo que é somente em relação a um segundo, mas de uma maneira independente a um terceiro. Tá? É um pouco abstrato realmente de entender, mas tem a ver com uma implementação de uma primeiridade, tá? Uma implementação física. Então, a primeiridade existe, é uma coisa original que existe, e você transforma essa primeiridade numa implementação. Numa implementação física dessa primeiridade. Tá? Então, um exemplo seria o céu de um azul, né, em um dado momento e lugar. Quer dizer, não é um céu azul de uma forma abstrata, é um azul daquele céu específico, quer dizer, é uma instanciação. Né? Na computação usamos muito a palavra instanciar. Então, se existe um princípio, um objeto, por exemplo, que é abstrato, nós instanciamos, ou seja, tornamos ele concreto a partir da instanciação. Essa instanciação é a secundidade. Tá? Então você tem uma coisa, um conceito, uma primeiridade, e nós implementamos essa primeiridade, uma implementação física, instanciamos ela, e isso é uma secundidade. Então essa é a ideia de secundidade. Tá? Então é predominante nas ideias de causação e reação, porque você tem uma causa e gera uma reação, ou seja, existe uma paridade no caso, né? Comparação, oposição, polaridade, diferenciação, existência, né? Tudo isso tem a ver com a secundidade. Não podemos esquecer também que a parte negativa, né, da secundidade. Por exemplo, você pode ter um objeto que você tem um conceito original, uma primeiridade que é o azul, e você pode ter uma instanciação dele sendo o não azul. Né? Então, não azul talvez seja uma coisa mais aberta, mas por exemplo, você tem um conceito, uma primeiridade de cor, né? Uma coisa colorida, e você pode ter uma instanciação dizendo, por negação, né? Você tem um objeto que não tem cor, sem cor, né? Então, uma instanciação através de uma negação de uma primeiridade. Tá? Então, é por isso que existe essa oposição, né? A causa e efeito, a existência ou não, né? Ou parte ou todo. Existe essa questão de comparação, né? Na secundidade. Bom, a terceiridade é o nível mais elevado, tá? Que é depois da secundidade. É um pouquinho mais difícil de entender, porque ele é bem mais abstrato. Tá? Então tem a ver com você generalizar algo. Né? Então você tem uma primeiridade, um conceito, você tem a implementação na secundidade, e a terceiridade seria uma instância de interpretação desses elementos. Tá? Então, o exemplo que a gente estava seguindo, né, no caso do céu, por exemplo, dizer que o céu é azul. Isso é uma generalização, né, é uma regra, tá, que você cria a partir digamos, da observação de que todos os céus são azuis. Né? E essa afirmação, você precisa fazer uma interpretação dessa afirmação. Então ele afasta já, né, de uma realidade concreta. Então ele não é uma implementação, não é uma secundidade, mas uma generalização dessa secundidade já afastada da realidade. Tá? E, portanto, exige uma interpretação. Então é por isso que ele fala, todo signo, né, interpretado, a gente lembrando, né, a tríade do Peirce, né? Nós temos um signo, né? Nós temos um representamen e temos um interpretante. Tá? E esse processo de interpretante, tá, é uma terceiridade. Então, uma representação mediada pelo interpretante, né, acaba sendo uma terceiridade. Então, terceiridade seria o quê? Uma abstração, né? Aquilo que
surge, né, em relação ao primeiro e ao segundo, mas ele não existe de uma forma concreta, né? É uma interpretação do objeto físico. Então, a categoria, né, essa terceiridade, é uma categoria onde você tem um processo de interpretação envolvido. Tá? E segundo Peirce, você não precisa mais de categorias. A terceiridade seria a última categoria, tá? Onde demais elementos, né, do pensamento são criados a partir do encadeamento das terceiridades. Tá? Compõe todo o pensamento a partir da relação do encadeamento das terceiridades. Tá? Então, voltando um pouco, né, exemplificando um pouco a afirmação da terceiridade por Peirce, voltando então ao exemplo do Peirce, né, em relação à sua tríade, tá, nós temos esse signo, né, nós temos esse signo que está aqui, tá, que é resultante, né, do processo da interpretação do representamen gerando o interpretante. Tá? Então, é claro que todo interpretante é mediado pelo intérprete, né, que é o responsável para a geração desse interpretante. Mas tudo isso, veja, ele teve, o Peirce mudou o nome, né, quis mudar o nome desse processo como todo como sendo um signo, para criar o que? Para chamar isso aqui de uma terceiridade. Tá? Terceiridade, no fundo, é uma entidade resultante do processo de interpretação. Tá? Então, esse signo passa a existir como sendo uma terceiridade. E sendo uma entidade, uma terceiridade, ele próprio pode vir a ser um outro representamen, né, de um outro processo de pensamento, outro processo de significação. Tá? Então, o signo, essa terceiridade que está aqui, pode vir a ser um outro representamen, né, por ser uma entidade, por ser uma coisa existente, né, pode vir a ser um representamen, né, de um outro signo. Tá? E assim por diante, né? Você tem um signo dentro do signo, e os pensamentos, é por isso que ele fala que não precisa de um quarto nível, uma quarta categoria, né? A terceira categoria seria o suficiente para representar todo o encadeamento do pensamento. Tá? Então, em termos de diagrama, ficaria desse jeito. Né? Então, nós temos as três categorias, né? Eles chamam de elementos básicos de todo o pensamento. Tem a primeiridade, a secundidade e a terceiridade. E esse encadeamento dessas terceiridades que está aqui, né, vira, né, uma outra terceiridade. Tá? Esse encadeamento todo que está aqui. Tá? Ele faz essas junções também, né, juntando a secundidade ou as primeiridades para tornar uma primeiridade também. Então, são criações de conceitos. À medida que evoluímos no pensamento, nós criamos os conceitos que se tornam primeiridade, né? Um conceito que existe por si só. Tá? Esse no fundo é muito profundo, né? Esse é realmente um trabalho de criar, né, uma hierarquia de pensamentos. Tá? Então, isso tem a ver muito também com as discussões sobre universais. É uma discussão que a gente vai fazer mais à frente, tá? Sobre a existência ou não de universos, né, de pensamentos e de realidades. Né? É um pouco metafísico mesmo. Né? Então, há uma discussão filosófica, né, sobre se esses conceitos, né, primeiridades, né, pode existir por si mesmo e pode existir um mundo só com abstrações, ou com um mundo só com as ideias. Tá? Bom, enfim, por Peirce, né, as cadeias de pensamento são formadas justamente por essas terceiridades. Né? E esse processo ele chamou de semiose. Tá? Então, semiose é um processo onde você
faz a interpretação, cria essa abstração na sua mente, né? E esses encadeamentos geram um processo chamado semiose, né? Então, o Peirce propõe que a semiose seja infinita, né? E tem uma visão extremamente abrangente da própria semiose, né? Como é uma parte interpretada, né? Filosoficamente, tudo aquilo que nós observamos, nós sentimos, né? Ou nós categorizamos com a nossa mente, passa a existir somente no nível de pensamento, tá? Então ele argumenta que até os processos físicos, né, que são interpretados passam a ser uma semiose, ou seja, na física newtoniana, por exemplo, né, ele só existe fisicamente porque ele é uma abstração, é um pensamento, né? Então a física passa a existir somente sob o ponto de vista da semiose. Tá? É um pouco difícil explicar isso, mas imagine a física real, né, que acontece, a realidade que acontece de acordo com alguma coisa, né, algum fenômeno, tá? Mas a nossa interpretação através da lei da física, através das leis newtonianas, por exemplo, são interpretações humanas, são um processo semiótico. Tá? Decorrente do processo semiótico. Então, a física não existiria, né, na verdade, na realidade, só existe na mente, na nossa mente, através de um processo semiótico. Então, isso acaba, como consequência, dizendo que quase tudo que nós conhecemos, quer dizer, o mundo que nós conhecemos é um mundo semiótico, né? Portanto, tudo que nós conhecemos ou tudo que nós vivenciamos é decorrente da semiose, né? Então esse vira um processo extremamente abrangente mesmo, tá? E a inteligência é quase, no fundo, uma identificação, né, dessa capacidade semiótica, tá? Então a cognição é a primeira etapa, né, de um processo onde você converte os sinais, né, os signos, numa terceiridade, né, numa abstração interpretada, tá? E através da semiose, né? E aí o resto tudo acontece, né, dentro do processo semiótico de encadeamento dessas terceiridades. Bom, vimos como o Peirce categorizou o pensamento, né, através das 3 categorias do pensamento, categorias fenomenológicas. Tá? O que iremos ver agora é como essas categorias fenomenológicas foram aplicadas à semiótica, né, através da tricotomia do Peirce. A tricotomia refere-se à aplicação dessas classificações fenomenológicas no processo da semiose, né? Então, no signo, né, na semiose do Peirce, nós temos 3 elementos, né, que é o objeto, o representamen e o interpretante. Tá? Então, se você aplica as 3 categorias, né, a primeiridade, secundidade e terceiridade, em cada um desses elementos que compõem o signo, a tríade do Peirce, nós temos algumas combinações aqui, né? A primeira é a relação dos elementos consigo mesmo, né? Então, o objeto, o representamen e o interpretante teriam primeiridade, secundidade e terceiridade cada um deles, tá? Então isso já dá 3 vezes 3 dá 9 possibilidades. A relação com o próximo, ou seja, a relação representamen com o objeto, representamen com o interpretante e a relação entre interpretante e o objeto, tá? São relações e cada um deles também tem a sua primeiridade, secundidade e terceiridade. Tá? Bom, nem todas as combinações são possíveis, mas a gente vai concentrar nas 2 categorias ou 2 relações mais importantes, né, ou mais relevantes para a semiótica. Tá? Existem outros estudos, né, não vamos entrar no mérito desses estudos,
principalmente na área interpretante. Tem alguns trabalhos muito interessantes, né, do Peirce, tá? Mas vamos nos focar na parte mais importante da semiótica, que é o representamen, né, que é a área dos símbolos, né, tá? E nesse representamen vamos analisar as classificações, a primeira idade, segunda idade e terceira idade, o representamen consigo mesmo e o representamen em relação ao objeto, nessa relação. Ou seja, vamos concentrar, né, no estudo dessas classificações, tá? Tanto no representamen como na representamen com o objeto, que são as combinações mais importantes, né, sob o ponto de vista da semiótica, sob o ponto de vista da contribuição do Peirce. Então temos um total de 6 elementos, né, que nós iremos focar, tá? São 3, primeira idade, segunda idade e terceira idade, da relação do representamen consigo mesmo. Novamente 3, primeira idade, segunda idade e terceira idade, da relação do representamen com o objeto, né, tudo centrado em cima do representamen, né? E tem esses nomes, né, qualisigno, sinsigno, legisigno, para o representamen consigo mesmo. E a relação do representamen com o objeto tem os nomes de ícone, índice e símbolo. Então vamos ver cada um desses elementos, né, em detalhes. Bom, o primeiro, na relação do representamen consigo mesmo, né, e uma primeiridade, é o qualisigno, né, que novamente uma qualidade pura, que é um signo, né? Ele é um signo, mas ele ele existe por si mesmo, né? Uma primeiridade, tá? Então não representa nenhum objeto, né? Ou seja, não é uma secundidade, não pode atuar como um signo, a não ser que se materialize, né? Ele deixa de ser um qualisigno. No instante que ele se instancia, né, ele deixa de ser um signo, né, deixa de ser um qualisigno, passa a ser um sinsigno, tá? Então, por exemplo, nós já dissemos, né, já demos exemplo da cor, né, mas a qualidade de ser vermelho, né, a concepção de vermelho, antes que essa ideia de vermelho leve a alguma associação, uma associação a algum objeto concreto, tá? Então tem um exemplo de um filme, né, do Bergman. Tem uma imagem de uma tela completamente vermelha, né, tá? Então é só a imagem do vermelho em si, tá? Então antes que antes que a gente faça qualquer associação, nós normalmente fazemos uma associação, né? Mas tem aquele primeiro instante onde só vemos o vermelho, né, e interpretamos aquilo como sendo vermelho. Então isso seria o qualisigno. É um signo, por ser uma cor vermelha que nós percebemos, portanto é um signo, né? Mas ele é um signo que não tem nenhum outro significado a não ser a própria cor, né? O próprio elemento primário, tá? Já o sinsigno é uma secundidade, já é uma interpretação, desculpe, não é uma interpretação, uma implementação, né? É o legisigno, desculpe, é um qualisigno que foi materializado, tá? Foi instanciado. Então, uma tinta vermelha que existe em algum lugar ou seja, alguma coisa que foi concretizada, né? Então, no caso, por exemplo, todas as palavras são sim signos. No instante que você pega uma abstração e transforma, né, numa palavra, você instancia aquela palavra, ele passa a ser um sim signo. Ele representa também que existe de verdade, né, que ele é materializado, tá? É uma implementação do qualisigno, né? Tá bom? E também, né, por ser uma secundidade, ele pode ser também uma instância de um legisigno, né, que a gente vai ver agora, tá? Então, e o legisigno é uma terceiridade, que é
que é uma convenção, né? Uma ideia, né? Que foi criada por uma regra, né? Por como se diz, um objeto, não é um objeto concreto, mas um tipo, uma categoria, tá? É uma convenção que foi criada por uma convenção. Então a própria palavra, né, é um legissigno no sentido da ideia da convenção, tá? Então as palavras de uma maneira geral elas foram criadas como sendo legissigno, mas no instante que você pega esse legissigno e instancia ela, né, escreve a palavra, ele passa a ser um sim-signo, que é uma implementação, né, de uma convenção, tá? Então, ou é uma implementação, então sim-signo é uma implementação do legissigno, voltando, né, tá? É uma instância de um legissigno ou uma implementação do qualisigno, tá? Então é uma coisa que existe de verdade. Então ele pode vir tanto do qualisigno, que é uma coisa que existe por si só, né, e que foi implementado, ou foi instanciado a partir de uma concepção, a partir de uma convenção, tá? Então, todas as instâncias de palavras são sem signos, ou seja, você tem, desculpe aqui, né, um legissigno, que a palavra é um exemplo clássico, né? A palavra é uma convenção, né? É uma abstração que foi criada, tá? E ele foi, ele pode ser instanciado, né, concretizado ao ser escrito, né, e se torna um sim signo, tá? Então é um objeto, não é um objeto concreto, mas um tipo, tá? Claro que envolve arbitrariedade e liberdade, né? Você tem a opção de criar, né, o tipo que for necessário para como se diz, para você criar, né, essa convenção, para você realizar, né, essa convenção. É difícil escolher as palavras certas, tá? Bom, essa é uma discussão, né, tanto do qualisigno, sim-signo e legissigno, é uma formalização feita pelo Peirce, né, mas é uma discussão muito mais antiga, né? A gente tem uma discussão que vem pelos filósofos, né, a questão da metafísica, e envolve algumas problemáticas interessantes, né? A gente chama a problemática medieval dos universais. Não é necessariamente medieval, mas é uma ideia que surgiu, a discussão pegou mais intensidade na época medieval com a discussão do que vinha a ser universais, né? Acho que já tinha comentado antes, universal é uma ideia de é uma primeridade, né? A ideia de mundo que existe em termos de propriedade, de elementos que podem existir, tá? De uma forma abstrata. Então, acho que a primeira concepção de universais foi feita pelo Platão, né? Que é o filósofo grego de 2000 e poucos, 2400 anos atrás, tá? Então são entidades, o tipo, categorias que nós criamos, né? Mas está sempre associado, mas não se esqueça, a ideia do Platão é que esses universais estão associados a uma instanciação física, que existe algo real, físico, né, que caracteriza esse universal. Mas a ideia do universal é uma generalização, tá? Então uma propriedade do vermelho, um tipo, uma tipologia, né? Então tipo carro, tipo cachorro ou gato, né? É uma categoria, né? Uma categoria, tá? Genérica, uma concepção genérica, tá? Um conceito genérico. Há relações também, né? Por exemplo, esse elemento é parte de, né? Então a ideia de que das relações também, a categorização das relações. Então a ideia de universal seria uma ideia de conceitos, né? Concepções, conceitos, generalizações, tá?
que existem claramente instanciados em objetos, ou seja, são determinadas características de objetos que existem na realidade, né? Então, esses universais, essas categorias, então seriam primeiridades, né? Se bem que primeiridade é um pouquinho mais abstrata, né? Tem a ver com a existência por si mesmo, tá? E esses elementos seriam são abstrações no nível de mapeados na sua existência, né? Então existem teria que existir necessariamente uma instanciação, tá? A questão que o Platão põe é o seguinte: existe realmente esses universais, existem realmente, né? E qual a sua natureza, qual a sua característica, tá? Então é uma discussão do tipo: existe uma categoria genérica chamada de gato, por exemplo, uma categoria genérica chamada de cachorro, e poderia existir um mundo, né, um mundo virtual que existe só essas categorias, quer dizer, deslocada da realidade. É possível existir um universo só de conceitos, né, só, sem a sua instanciação? Tá? E se existisse, como seria a natureza desse tipo de universo, né? Tá? Então, é uma questão metafísica, né? Uma questão realmente antiga mesmo, tá? Então, é o universo formado pelos conceitos, pelas ideias, pelas abstrações, mas sempre mapeadas, né, na realidade, tá? Na realidade física instanciada, instanciáveis, digamos assim, tá? E aí você tem uma discussão antiga, né, que foi progredindo, o pico, acho que foi na Idade Média, com algumas discussões, se alguns filósofos defendendo que um universal seria uma coisa com existência real, né, imaterial, mas é real, né, e que Platão, né, defendia que existiria um mundo das ideias, né, onde nesse mundo das ideias você teria só esses universais, tá? E tem outros pontos de vista, como o próprio Aristóteles, que dizia que, bom, existem universais como entidades reais, mas ela só existe porque existe a sua instanciação, né? Não existe um mundo abstrato, não existiria esse mundo de ideias, mas existiria somente esse mundo real nosso, né? Quer dizer, a instanciação, né, é que faz com que esses universais existam, mas o mundo só de universais não existiria, tá? Então, a discussão evoluiu, né, para filósofos que defendem que bom, realmente esse mundo abstrato só existe na mente, na nossa mente, né? As coisas que são criadas, essas categorias são criadas somente para organizar a nossos pensamentos e, portanto, não haveria um vínculo, né, com um mundo real ou um mundo de ideias, tá? Agora, essa posição de que esse mundo abstrato, né, o mundo de conceitos não existia, gerou um conflito muito forte com a religião, na verdade, né? Um dos mais combativos nessa ideia foi o São Tomás de Aquino, que é um teólogo, né, um filósofo muito importante para a Igreja Católica, né, porque formalizou uma série de coisas, deu base filosófica, né, a vários elementos, né, da Igreja. Por que isso? Né? Porque, na verdade, a própria ideia de Deus, né, é uma concepção, uma abstração. Né? E você dizer que Deus só existe no pensamento e que ele não uma existência, não possui uma existência concreta, iria contra a própria religião. Tá? Motivo pelo qual teve muito embate, né, entre essa discussão da existência ou não dos universais, o quanto ele existe, né, na verdade, essa discussão. Tá? Bom,
E tem outras ideias também, né, que essas concepções, né, desses universais só existiriam, né, não são apenas nomes, né? À medida que a matemática avançou, por exemplo, né, a lógica avançou, começa a surgir filósofos dizendo, olha, não, tudo bem, mas a matemática é uma coisa concreta, né? A lógica é uma coisa concreta, ele existe por si só, né? E é uma abstração, tá? Então passa a ser passa a exigir uma outra posição, né? Onde através da lógica, através da matemática mesmo, né, você consegue provar que existe um mundo só de ideias, né, com concepções, né, e que essas ideias, essas concepções, a partir da lógica, a partir da matemática, concreta, isso é concreto, na verdade. Né, você pode usar isso para justificar, criar conhecimento, né, ter uma justificativa como sendo verdadeira e assim por diante. Tá? Então essa é uma discussão não resolvida, né? Faz parte da discussão filosófica da metafísica em particular, tá? Mas existem esse ponto de vistas, vários pontos de vistas em relação aos universais. Então a proposta do Peirce, né, é uma formalização, mas eu estava muito mais preocupado com uma discussão daquilo que aparece na mente das pessoas, né? Como é que nós organizamos o pensamento. Tá? Então essa discussão dessa categorização do representamen, o signo, né, um signo mesmo, envolve essa discussão também, esse mapeamento, né, com os universais, essa discussão com os universais. Tá? Apesar de que a discussão, no caso, não é sobre existência ou não, né, é simplesmente a categorização do pensamento. Tá? Então, o qualisigno, o sinsigno e o legisigno está nesse contexto, né, dessa discussão do pensamento, da organização do pensamento a partir do símbolo, né, a partir do signo. A palavra não é símbolo, seria o signo para o Peirce. Tá? Bom, o último conjunto de elementos que iremos estudar em relação a Peirce é a relação do representamen com o objeto. Tá? Dentro da tricotomia do Peirce, essa é a relação mais importante e mais usada, né? E mais conhecida também. Tá? É a relação do representamen do signo com o objeto. Tá? Então vem uma pergunta, né? Por que este representamen representa este objeto? Né? Por que existe essa relação? Né? Porque são semelhantes por si mesmo, quer dizer, ou seja, o objeto pedra tem uma foto pedra, e portanto tem uma semelhança, é por isso que ele é um representante, é um representamen, porque tem alguma relação entre eles, alguma propriedade que eles compartilham, né? Ou é por convenção, né? Porque alguém convencionou-se que esse símbolo, né, ou esse signo representa esse objeto, né? Ou pode até ser uma combinação ou composição formada por esses três elementos. Tá? Então nós vimos, né, que o Peirce ele criou três identificações, três nomes. Né? Tá? O primeiro é o ícone, né, que é um representamen que é diretamente associado, né, através da sua semelhança com o objeto. Tá? Então, é a própria qualidade, ou seja, é uma primeiridade. Tá? Então, o ícone tem uma primeiridade que mapeia diretamente com o objeto. Então, normalmente é a própria imagem, né, do objeto como uma foto, uma imagem, um desenho, né, que você bate o olho, né, é uma primeiridade e já associa diretamente ao objeto. Tá? Então, o exemplo, desenho de um pote de uma tinta vermelha que remete diretamente, né, um desenho de um pote, você remete diretamente à cor vermelha. Tá? Então,
tem relação de semelhança, tá? Então, e é fácil de codificação, tá? Então, isso aqui é um desenho de um cachorro e você reconhece como o conceito, né? A concepção do cachorro, né? Então, esse é um ícone porque existe uma associação direta, tem uma primeiridade direta com o objeto, tá? Fácil decodificação e fácil codificação às vezes, né? Depende do... Desculpe, é fácil decodificação, não necessariamente fácil codificar, tá? Os ícones são rapidamente decodificados. Normalmente eles não precisam de um grande repertório para a decodificação, tá bom? Bom, diagramas, né, metáfora também são ícones para algum tipo de semelhança. Por exemplo, a metáfora interessante, tá? Pois buscam trabalhar com semelhança, né? O fulano é um touro, né? Então, através da semelhança, né, nós criamos, é uma metáfora, né? Através da semelhança nós criamos uma ideia, né, do que vem a ser o objeto, tá? Então, José é uma águia, a voz de trovão, tudo isso são metáforas e também são ícones, tá? O segundo elemento é uma secundidade, né, do representamento com objeto, é o índice ou indicador, tá? Também conhecido como index, né? A ideia é você apontar, né, ao objeto de uma forma indireta, né? O signo é realmente afetado pelo objeto, né? Então é o que aponta, né? Representando fisicamente conectado com o objeto. Existe uma relação física, né? Ou até uma relação de ideias ou concepções com o próprio objeto, tá? A relação do representamento e objeto já existe, o intérprete apenas a reconhece, tá? Então, o signo indicador, significante, remete ao significado tomando como base a experiência vivenciada pelo interpretador, né? É uma relação, normalmente, uma relação causa-efeito ou de sequência temporal ou espacial, tá? Ou seja, existe uma relação entre o objeto e o índice, né? Tá? Que permite você associar o índice diretamente ao objeto, tá? Vamos ver alguns exemplos aqui, né? Por exemplo, a fumaça, né, deve vir da fogueira do acampamento, tá? Então a própria fumaça remete à ideia do acampamento, tá? Existe uma relação, né, de contiguidade, tá, que permite que você associe uma visão, né, ou a fumaça ao acampamento, tá? Então o índice, o indicador é uma representação, né, que se remete ao objeto não pela sua semelhança, né, não é um ícone, tá, mas por existir uma conexão direta com ele, tá? Então essa é a diferença. O ícone é o próprio representação do objeto, uma primeiridade, tá? O índice é uma secundidade, você de uma forma indireta, né, você identifica o objeto. Então a foto abaixo aqui, essa foto aqui, né, essa nuvem pesada aqui é o índice de quê, né? Tá? A resposta seria de chuva, tá? Existe uma relação causa e efeito, né, que permite que nós tenhamos essa relação, né, essa interpretação, tá? A palavra indício vem do índice, né? Tá? A pegada é um indício de que uma pessoa passou por aqui, né? Tá bom? Terceiro representame em relação ao objeto é o mais importante, na verdade, né? São os símbolos, tá? Nós trabalhamos com símbolos, né, ao longo de toda a disciplina, tá? O que é o símbolo? É o signo que, por convenção, né, arbitrária, representa o objeto. A linguagem, então, é um símbolo, né, porque é uma convenção, né, e foi criada justamente para poder
transferir, né, transmitir uma ideia ou uma mensagem entre uma pessoa e outra, né, entre pessoas, na verdade, tá? Então isso é possível através de uma convenção, né, um processo onde foi definido, foi criado, né, para fazer essa transferência, né, de representame, fazer essa relação entre representame e objeto, tá? Então, o exemplo, né, a frase pote de tinta vermelha, né, é uma sequência de fonemas ou de palavras, né, letras que representam um objeto exemplificado, que é o pote, né? A convenção é a própria linguagem, tá? Então, ele é arbitrário no sentido de que ele foi criado de uma forma arbitrária, né? Que ele não tem necessariamente um vínculo com um objeto como fosse um ícone, tá? Mas tem a ver com essa sua representação padronizada, né? Que nem os sinais de trânsito. Algumas linguagens, como caracteres chineses, por exemplo, tem um pouco de ícone, né? Porque no fundo alguns desenhos, alguns caracteres, né, você consegue visualmente associá-lo, né, com uma semelhança com o objeto, né, como um rio, uma montanha, por exemplo, ou uma árvore, né, são uns caracteres, ideogramas, né, que tem uma certa semelhança, né, com o objeto que está sendo representado, tá? Então fica entre o símbolo e um ícone, né, nesse caso. Mas de uma maneira geral, os símbolos são uma categoria que cai, uma linguagem é uma categoria de símbolos, né, tá? Que é decorrente de uma convenção, né? Naturalmente isso pode ser entendido por quem conhece essa convenção, né? Então, e também depende não só do objeto, como também do interpretante, tá? Para ser signo, tá? Então, no caso da tríade, né, do Peirce, né, tá o símbolo, o objeto, o interpretante e o papel do interpretante, não do intérprete, do interpretante, né? Ele é fundamental, essa associação dessa convenção é fundamental para ser considerado signo, tá? Então, e lembrando que o símbolo, no caso, ele é convenção uma arbitrária, né? Então, se não houver esse mapeamento, ele deixa de ser um signo, tá? Ele é realmente uma terceiridade, porque existe essa dependência não só, né, a sua existência depende não só do objeto em si, como também do próprio símbolo, né, e do interpretante, tá? Existem três valências, tá? O próprio símbolo é um legissigno justamente por essa característica, né, essa dependência toda. É uma combinação que sempre, né, o exemplo da casa, né, significa uma habitação. Não importa o tamanho da letra, né, não importa a fonte que é utilizada ou quantas instâncias, né, essa palavra pode ser utilizada, tá? Então, realmente uma convenção, símbolo é uma convenção, né? E a palavra-chave, no caso, é um contexto que é compartilhado, né? Para você ter para ser um representamen, né, o símbolo precisa ter um contexto compartilhado com todos os envolvidos, né, com todos os intérpretes envolvidos nesse processo. Bom, em síntese, os símbolos representam coisas, mas não tem qualquer relação de semelhança ou de contiguidade com as mesmas, ou seja, não é índex e nem ícone, né? Os símbolos geralmente se formam ao longo do tempo de maneira social, no fundo é um contexto social, é um compartilhamento dessas convenções que formam os símbolos, né? As palavras são símbolos, a palavra pedra não tem nenhuma semelhança com a coisa pedra, né? Mas convencionou-se que essa seria o símbolo linguístico para representar a coisa pedra, tá? Então essa convenção ocorre durante a criação do próprio símbolo, tá? É um processo, né, de criação desses símbolos, de criação dessa convenção e compartilhamento dessa convenção
para ter um contexto comum, né, compartilhado, para poder fazer com que o símbolo se torne, né, um dos elementos, né, da tricotomia de Peirce. Essa tabela então resume as discussões que nós fizemos nessa parte, né? Então existe então a primeiridade, a secundidade e a terceiridade como categorias, né, fenomenológicas dentro da tríade, né, do Peirce. Nós temos essa aplicação dessas categorias do representamen consigo mesmo. Nós focamos especificamente a parte do representamen, né? E consigo mesmo nós temos o qualisigno como primeiridade, o sinsigno e o legisigno, né? E do representamen com o objeto, né, no processo da semiose, nós temos como primeiridade o ícone, o signo que representa através da sua semelhança, né, com o objeto, a secundidade, que é o índice, que o signo que tem uma relação, né, física, né, com o objeto, ou pode ser temporal ou causal também, com o objeto, quer dizer, indiretamente você aponta, né, uma secundidade, portanto, aponta para o objeto. E o símbolo, que representa o objeto como uma espécie de convenção arbitrária, né, tá? No caso, você teria que ter um contexto. No caso, o símbolo é muito importante porque tem que ter um compartilhamento do contexto para que, né, o símbolo seja realmente um elemento dentro da semiótica, tá? Um símbolo que não faz parte da convenção, ele não cumpre o papel, né, não cumpre o papel semiótico, tá? Ele não vira um representante. Então, o símbolo não é nem um índice nem um ícone, né? Ele é por convenção um representamen, né, uma relação, né, desculpe, com o objeto. Bom, essa segunda parte foi, acredito que tenha sido um pouco pesado para muitos alunos, né? Quer dizer, tem um nível de abstração muito elevado, né? Mas era um pouco inevitável essa questão, justamente porque estávamos discutindo a relação, né, entre os signos e o processo mental, né, abstrações que ocorrem na mente em função do signo, tá? Acredito que o Peirce fez um excelente trabalho, né, no sentido de tentar organizar e categorizar esses pensamentos. E engloba uma série de discussões filosóficas também, tá, que não é o nosso objeto dentro dessa disciplina, tá? Mas o importante no processo da semiótica é entendermos que existe uma coisa chamada símbolo, né? Nós vimos até agora o papel, né, do símbolo num processo a partir do dado, né, tá? E até o Shannon que fez a parte de quantificação, tá? A partir de agora nós incluímos através dessa parte o elemento que faz a conexão, né, desses símbolos com a mente humana, tá? E isso tem implicações também diretas na informática, tá? Na terceira parte nós iremos colocar alguns exemplos para tentar concretizar melhor essas abstrações que nós vimos até agora, né? Essas discussões que são bem abstratas, né? Então vamos ver através de exemplos e através de aplicações como esses elementos impactam diretamente naquilo que nós vimos até agora, né? Sob o ponto de vista de símbolos, especificamente sob o ponto de vista de símbolos, tá? Claro que o ícone e o índice também são elementos importantes e vamos exemplificar também esses elementos dentro do contexto das aplicações práticas e da parte através de exemplos, tá? É isso, gente. É importante que vocês assistam a terceira parte. Acho que a terceira parte ele fecha muito bem, né, essa discussão toda, tá? Talvez seja necessário assistir mais de uma vez essa segunda parte para vocês tentarem absorver os conceitos que foram apresentados. O nível de abstração é elevada, como
também é elevado, né? A discussão, na verdade, a abstração é elevada quando a gente discute filosofia, quando discute muito dos elementos da área de ciências humanas, tá bom? Mas, por favor, não deixe de assistir a terceira parte, que acredito que seja muito interessante, né? Os exemplos são muito legais, tá bom? Até a terceira parte.